Graça e paz, amados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês partilhando a liturgia da palavra do segundo domingo da Páscoa. Nesse segundo domingo nós iremos meditar sobre a liturgia da palavra e as leituras estão aí na primeira leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. O salmo responsorial é o Salmo 117. A segunda leitura é extraída da primeira carta de São João, capítulo 5, do 1 ao 6, e o evangelho é extraído também de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Então, meus amados irmãos, eu queria me ater bastante no evangelho, mas queria também falar um pouco sobre as leituras. Na primeira leitura de hoje, o apóstolo Pedro enfatiza a partilha dos bens entre os irmãos, o amor, a caridade, fazer a caridade ao outro. Aqui os apóstolos viviam em comunidade, por isso vendiam os seus bens e distribuía segundo a necessidade de cada um. Para nós que não vivemos em comunidades, nós podemos fazer uso da caridade prestando auxílio a algumas pessoas naquilo que a gente puder fazê-lo. O salmo de hoje é o salmo que relata e que enfatiza a misericórdia do Senhor, dizendo que a casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Ou seja, é uma ênfase da misericórdia de Deus, que pela ressurreição de Jesus nos dá a vitória, a salvação. E na segunda leitura de hoje, João fala a respeito do amor a Jesus. Ele diz: caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, meus amados irmãos, João vem dizendo para nós, na segunda leitura de hoje, que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Quando nós cremos que Deus gerou Jesus, enviou Jesus para nos redimir, para nos salvar, quando nós cremos que Jesus é Filho de Deus, é Senhor, e guardamos os seus mandamentos, e isto é uma declaração de amor a Deus, guardar os seus mandamentos. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem não guarda os mandamentos de Deus, declara de maneira intrínseca que não ama a Deus. É isso que São João está dizendo para nós na segunda leitura de hoje. E o evangelho de hoje vem enfatizar duas aparições de Jesus. Uma que aconteceu logo assim que ele ressuscita, no primeiro domingo da Páscoa, e a outra que aconteceu no segundo domingo da Páscoa. No primeiro domingo da Páscoa, Jesus aparece aos discípulos e eles estando dentro de casa com as portas fechadas porque estavam com medo dos judeus, Jesus entra, deseja a paz, sopra sobre eles o Espírito Santo e dá a eles a autoridade e o poder de perdoar pecado ou de reter pecado. Ou seja, Jesus institui no segundo domingo da sua aparição o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, dando à igreja a autoridade que é própria de Jesus. Quando Jesus perdoou o pecado daquele homem que Jesus cura, que tem a mão aleijada, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, e os fariseus dizendo: quem é este homem que perdoa pecado? Somente Deus perdoa pecado. E Jesus é Deus. A gente vê no evangelho de hoje, Tomé, quando toca Jesus, quando toca na chaga de Jesus, exclama: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, declara para ele, para os apóstolos e também para nós que Jesus é Deus. E Jesus, sendo Deus, Jesus dá a sua autoridade de perdoar pecados à sua igreja, aos seus ministros. Não que cada ministro, cada padre tenha esse poder em si de perdoar pecado, mas revestidos de Cristo, eles podem
assim fazê-lo. Então, na primeira aparição, no primeiro domingo da Páscoa, Jesus institui o sacramento da confissão. E no segundo domingo, Jesus aparece para dar a Tomé a oportunidade de crer em Jesus, vendo as suas santas chagas, não mais vertendo sangue, não mais suturenta, mas gloriosa. E Tomé, ao tocar, exclama aquilo que todos nós devemos exclamar diante do ressurreto: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse para Tomé: tu crestes porque tu vistes. E Jesus diz para mim e para você hoje: bem-aventurados sois vós, porque acreditastes sem ter visto. Em resumo, meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo está em viver em comunhão um com os outros, viver na caridade e dando aos outros em caridade aquilo que eles precisam e aquilo que nós podemos fazer. E também reconhecer, como o Salmo de hoje nos diz, reconhecer a misericórdia de Deus. E também reconhecer a autoridade da igreja dada por Jesus, instituída por Jesus no sacramento da confissão, no sacramento que perdoa os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom domingo, feliz Páscoa para você. Louvado